Direito de Todos. Um informativo diário do Ministério Público Federal. Olá, eu sou Débora Raposo e hoje é sexta-feira, 9 de abril. A partir de agora, você ouve mais uma edição do Direito de Todos, o programa que traz até você as principais notícias sobre a atuação do Ministério Público Federal. Vamos aos destaques desta sexta-feira. O governo do Pará é acusado de descumprir decisão judicial que o obriga a comprovar que as medidas de isolamento social adotadas têm embasamento técnico. Prefeitura de Florianópolis recebe alerta do MPF sobre risco de pagamento de indenização indevida por imóvel em área de preservação. MPF obtém mais uma condenação de envolvidos em fraudes com verba destinada a vítimas de enchentes em Pernambuco. No Pará, o MPF e a Defensoria Pública da União pediram o cumprimento da decisão que exige a comprovação de fundamentos técnicos para a adoção de medidas de distanciamento social. Quem traz mais detalhes diretamente do Pará é Murilo Abreu. Segundo o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União, o acordo está sendo descumprido desde que foi homologado, em junho de 2020. E este ano, ele voltou a ser ignorado, em tomadas de medidas que incluíram o fim do lockdown na região metropolitana de Belém. Sobre esse tema, o Procurador da República, Ricardo Negrini, fez um resumo do problema. O Estado do Pará vem descumprindo um acordo feito na nossa ação civil pública sobre distanciamento social, porque nesse acordo ele se compromete a consultar e disponibilizar na internet as atas de reuniões do Comitê Técnico Assessor. É um comitê criado pelo próprio Estado para dar elementos para ele tomar as decisões sobre fechamento de comércio, abertura, as decisões todas a respeito da pandemia. Nada indica que esse comitê esteja sendo consultado, esteja realmente funcionando. Então o Estado não vem cumprindo, não vem demonstrando esse funcionamento do Comitê Técnico Assessor. As decisões do Estado são tomadas por razões que não são conhecidas. Os estudos que baseiam essas decisões não são disponibilizados, não existe transparência. O MPF alertou à Justiça que a falta de base técnica em decisões do governo do Pará tem sido a regra desde o início da pandemia. O MPF também aponta que a desobediência do governo estadual à Justiça Federal vem ocorrendo em decisões por todo o território paraense. Enquanto o governo estadual ignora a Justiça, o cenário já chegou ao colapso e a situação de falta de leitos não é revelada pelo site da Secretaria Estadual de Saúde. O site tem anunciado a existência de mais leitos que os realmente disponíveis no banco de dados do Sistema Estadual de Regulação. E isso também foi alertado à Justiça. Do Pará, Murilo Abreu. Prefeitura de Florianópolis deve pagar indenização milionária a particulares por restrição de uso de imóvel. Mas o MPF alerta que a maior parte da área é de preservação permanente, que não dá direito à indenização. Mais informações sobre o caso com Luiz Antônio Silva. Proprietários de imóvel no Morro do Santinho, na Praia dos Ingleses, em Santa Catarina, alegam que a Prefeitura os proibiu de realizar qualquer tipo de construção ou alteração do imóvel ao declarar a área como de preservação permanente, de acordo com o plano diretor dos balneários. Em razão disto, na ação de desapropriação indireta promovida pelo Estado, foi arbitrado um valor de indenização aos proprietários em milhões de reais, baseado em pretenso valor de mercado, o que para o Ministério Público Federal é injustificável. A área que nunca foi ocupada é caracterizada em sua maior parte como de preservação permanente pela legislação federal geral, o que não gera direito à indenização. A parte que é, em princípio, utilizável não possui possibilidade de acesso, o que retira da pretensão qualquer valor de mercado. Em petição apresentada à Sexta Vara Federal de Florianópolis, há depreciações que deveriam ter sido consideradas na definição do valor da indenização. A começar pela decisão do TRF4, que determinou a indenização dos proprietários apenas pela área não caracterizada como de preservação permanente, pois não é permitido o enriquecimento pelo recebimento de verbas por áreas de preservação que não podem ser utilizadas. Para o MPF, o mesmo se aplica à porção do imóvel que se encontra entre os bens da União e o mar,
já que ela não possui viabilidade urbanística, como fornecimento de água e luz, ruas e calçadas. Assim, a avaliação dessa área com base no valor do metro quadrado no bairro, onde existe tais serviços e infraestrutura, não se justifica. No ofício encaminhado ao prefeito de Florianópolis, alertando sobre o risco de o município vir a pagar uma indenização milionária, a procuradora da República em Santa Catarina, Ana Lúcia Hattima, afirma, abre aspas, o mais surpreendente, no entanto, é a inércia do município na defesa do patrimônio da sociedade florianopolitana, que está sob o risco de ter que pagar pelo zoneamento de um imóvel que nunca poderia ser utilizado pelos particulares. Fecha aspas. De Brasília, Luiz Antônio Silva. O MPF conseguiu a condenação de 7 pessoas participantes de fraudes com recursos que deveriam ter sido usados para a compra de cobertores para vítimas das enchentes ocorridas em Pernambuco em 2010. Ouça mais com Camila Neves. A Justiça Federal condenou policiais militares que ocupavam postos do governo de Pernambuco à época das fraudes. Além de um casal de empresários, os sócios administradores da empresa RJ Comércio de Eletrodomésticos, beneficiados no esquema criminoso. As fraudes ocorreram entre junho e setembro de 2010 em 2 licitações e seus respectivos contratos, que eram destinados à compra de mais de 84.700 cobertores para as vítimas das enchentes. Os recursos eram provenientes do Ministério da Integração Nacional. O prejuízo aos cofres públicos foi superior a 3 milhões de reais. As penas aplicadas variam de 3 anos e 7 meses a 7 anos e 3 meses de reclusão. Os réus também foram condenados ao pagamento de multa, à reparação do dano causado, além de perda dos cargos públicos e dos bens adquiridos. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, os militares, em articulação com os empresários, praticaram diversas irregularidades para contratar a RJ Comércio de Eletrodomésticos e desviar a verba pública para a empresa, dissimulando o cumprimento de requisitos legais e a entrega dos cobertores. O montante global recebido da União, na época, foi de aproximadamente 450 milhões de reais, destinados à assistência dos cidadãos atingidos pelas chuvas e enchentes que assolaram as regiões da Zona da Mata e do Agreste pernambucano em 2010. De Brasília, Camila Neves. O Direito de Todos de hoje fica por aqui. O programa tem trabalhos técnicos de Leandro Gregorini e de José Farias. Esta e outras edições você encontra acessando mpf.mp.br. Também pode conferir nossos perfis nas redes sociais. O MPF está no Twitter, Instagram, Facebook e também tem um canal no YouTube. Para dúvidas, críticas ou sugestões sobre o Direito de Todos, é só encaminhar um e-mail para pgr-radio@mpf.mp.br. A gente fica por aqui, desejando a todos um ótimo fim de semana e volta na segunda-feira no mesmo horário. Até lá! Direito de Todos. Uma produção da Secretaria de Comunicação do Ministério Público Federal.